Olá pessoal, tudo bem? Eu vou estar fazendo o desenho e mostrando as kitnets e em seguida eu vou estar mostrando uma em construção e depois como é que ficou no final. Primeiramente, nosso terreno ele tem 12 de frente e 30 de comprimento. Então, a entrada tem 12 e tem 30 de comprimento, ele é um terreno bem retangular, tá certo? Ele não faz curvas nem nada. A kitnet, a gente pensou ela dessa seguinte forma. Ter 3, 9 metros de comprimento. Então, da porta até o fundo dela, vai ter 9 metros de comprimento. E como que ela fica localizada dentro do terreno? Aqui é o fundo dela, certo? Vai estar tudo fora de escala. Aí ela tem 9 metros, que vem assim. E fica assim, certo? Então essa é a posição dela. Aqui a gente tem um corredor principal. Aqui no fundo a gente tem uma área, que vai ser a lavanderia de cada uma. Então esse corredor aqui na frente, ele tem aproximadamente 2 metros. O corredorzinho aqui do fundo tem 1 metro quase, tem um pouco menos. E ela tem 9 metros de comprimento. Só que daí a gente também tem as paredes, né? A gente tem 3 metros aqui dessa parede até essa parede, mais 3 metros aqui e mais 3 metros aqui, certo? Então ela fica um pouquinho mais do que 9 metros e por isso que aqui não chega até 1 metro, porque ele vai perdendo um pouquinho, né? Porque cada cômodo a gente faz com 3 metros. E qual que é a ideia? A gente poder fazer kitnets uma do lado da outra, certo? Então essa aqui é a primeira, aí do lado a gente fazer a segunda. Por isso que a gente, além da porta aqui na frente, a gente também colocou janela na cozinha, janela no banheiro, porta no fundo e janela no fundo, né? Para mesmo elas não tendo entradas de luz, essas kitnets que vão vir em seguidas, mesmo ela não tendo entrada de luz na lateral, ela vai ter uma iluminação boa, porque ela vai ter janelas, portas, certo? Um exemplo que tem aqui, né? Nessa primeira kitnet, como ela não tem kitnet no lateral dela, a gente colocou uma janela aqui. Então ela ficou com uma janela extra por causa disso. Porém, pelo tamanho dela, a disposição dela e tudo mais, essa janela da cozinha e a porta da cozinha traz uma luminosidade para os outros cômodos, porque a gente não fechou essa parede, toda, a gente fez uma bancada. Então, esse ambiente aqui, ele não tem parede separando ele, então ele é um ambiente amplo. Então, toda a iluminação que entra aqui, ela se difunde para dentro da casa. Ok? Então tá aqui. E foi por isso também que a gente colocou o banheiro aqui nessa lateral, pra gente colocar a janela para frente. Se a gente colocasse o banheiro em outra posição, ele corria o risco de ficar sem janela, e a gente acha muito importante ter janela no banheiro, tá bem? Então foi esse o nosso caso. Pra gente conseguir colocar uma janela no banheiro, a gente colocou o banheiro sempre na lateral aqui, ok? Então, nosso planejamento foi esse, fazer as kitnets uma do lado da outra, de um tamanho que ficasse ok, né? Não ficou grande e espaçosa, mas também não ficaram cômodos apertados, que não cabem as coisas. E a passagem de ar ficou boa e também a iluminação também tá ótima, e tem entrada de luz natural. Agora eu vou estar mostrando para vocês a fundação de uma, né? Muito bem. Ali é a entrada
da kitnet, que já tá pronta, certo? Aqui do lado ainda tem muita coisa bagunçada. Então ali aquela janela pequena é a janela do banheiro. Aí tem a janela da cozinha. E essa porta aqui, que é a porta da cozinha, ok? Vindo pro lado, a gente já tem a segunda kitnet em andamento, certo? Então, pelo fato da gente sempre tá fazendo uma do lado da outra, essa parede já é aproveitada para os dois lados, ok? Então tá aqui a nossa entrada. Aqui onde tá esse pedaço de madeira, vai ser onde vai ser a porta da cozinha. E a mesma coisa daquela outra. Esse quadrado aqui, ó, de comprimento daqui para lá, ele tem 3 metros, certo? Desse canto até o outro canto aqui, ele tem aproximadamente 1,70, certo? 1,70, 1,80, mais ou menos, ok? E esse daqui é o quadrado onde fica o banheiro. O banheiro, ele tem 3 metros de comprimento. Por que a gente fez isso? Por causa que o banheiro, ele tá um pouco estreito. Não tá muito estreito, dá pra passar tranquilo. Porém, se a gente fizesse ele curto, ia ficar muito apertado. Outro receio nosso também era em relação à cozinha, certo? Olhando assim, a gente ficou preocupado achando que ela ia ficar muito pequena, muito estreita, certo? Porém, a gente colocamos as coisas de uma forma que ficou um tamanho agradável, certo? Tanto para movimentação, quanto fazer os trabalhos dentro da cozinha. Então, ficou assim. Aqui, onde tem essa divisória aqui dessa fundação, é onde separa a cozinha da sala. A sala, ela tem 3 metros de comprimento por 3 de largura, ok? Então, ele tem essa forma. No banheiro, a porta do banheiro, ela vai ficar virada para a sala, certo? A gente não queria que a porta do banheiro ficasse dando dentro da cozinha. Uma que é tirar mais espaço da cozinha, certo? E outra também que às vezes alguém tá cozinhando, vê outra pessoa no banheiro, ficar de frente pro fogão, a porta do banheiro, esses tipos de situação a gente quis evitar. Aí, aqui ficando nesse canto aqui da sala, fica até meio escondida a porta do banheiro, porque quem tá na cozinha entra por aqui, né? Então, tem que dar a volta, tem que voltar pra cá pra ir pro banheiro. Como que a gente fez? Para separar a sala da cozinha, a gente só fez um balcão aqui. De forma que a luz que entra pela janela e pela porta da cozinha, ela se difunde e ela abrange toda a sala também. A sala não fica, durante o dia, né? Ela não fica aquele breu, ela recebe iluminação, que é uma coisa que a gente queria também. Por isso que também colocamos nossas janelas de vitrô. Tá bem? Então aqui a gente guarda algumas coisas, né? Enquanto a gente está construindo aqui, a gente utiliza ali como lavanderia, ok? Guarda nossas ferramentas, nossos materiais. Aqui é onde fica a porta do quarto, da sala para o quarto. Aqui vai ser onde a gente vai fazer o quarto, ok? Eu coloquei ali um suportezinho, cimentei uma partezinha já pra gente conseguir colocar a máquina de lavar e começar a fazer as coisas, né? E aqui vai ser o quarto, 3 metros por 3 metros também, ok? E aqui no quarto ele tem a janela que ele dá para lavanderia. Aqui tá tudo bagunçado. A lavanderia vai ser nessa parte de trás. Cada um vai ter sua lavanderia pequena e individual, certo? Então todos eles vão ser assim. Aqui a gente vai colocar uma divisória de uma kitnet para outra. E aqui atrás também vai ter que colocar uma divisória, certo? Para separar o quintal da frente das lavanderias. Por que a gente não começou a mexer aqui? Aqui a gente vai aterrar, vai ficar próximo aqui da parte do pé da... Vai ficar aqui, ó. Próximo da altura da porta. Não vai ser um degrau para entrar na casa. Vai ser um pequeno degrauzinho, ok? Coisa de 5 centímetros no máximo, né? Então aqui a gente vai preparar ainda para trazer a lavanderia para cá.
Por isso que tá dessa forma. Ok? Do lado aqui, ó, tem a primeira kitnet que tá pronta. Essa segunda aqui já tem a cobertura, né? Que já foi feita a fundação dela e a parede. A gente tem a terceira kitnet, que foi feito só a fundação, não foi aterrada nada, só a fundação mesmo. E aqui tá ela, tem alguns materiais, o mato cresce, mas aqui já vai ser a terceira kitnet, já tá sendo preparada. Ok? Uma coisa que nós percebemos, né? Cada coisa que a gente vai fazendo, a gente vai se surpreendendo. Na primeira foi assim. Quando a gente viu a terra cavada para fazer a fundação, a gente estava achando que os cômodos iam ficar muito pequenos. A gente começou a ficar ansioso, com medo, certo? Daí depois que a gente foi subindo, que a gente fez a fundação, a gente percebeu que deu uma aumentada na nossa perspectiva do tamanho dos cômodos, foi que eles tinham aumentado. Depois que subiu as paredes, a gente parecia que ele tinha aumentado mais um pouquinho, certo? E depois que a gente passou o gesso nas paredes, né? Ele parece que ele aumentou mais ainda. Então, às vezes o tamanho dos cômodos, a gente engana a gente quando a gente só pega a medida e olha. Se a gente sempre puxar uma trena e fazer a medida de uma casa, você vai ter uma noção, porém você não vai saber como que vai ser o sentimento estando dentro daquele ambiente. Então, se você quiser saber o tamanho, se uma sala, por exemplo, de 3x4, o que dá para fazer numa sala de 3x4? Tenta ver se alguém que você conhece tem uma sala desse tamanho, e aí você vai e tem que ver se for mobiliado, é melhor ainda, porque às vezes você coloca mobília, você ganha mais espaço ainda quando você vai colocando a mobília. Às vezes um ambiente que não é tão grande, se ele tiver vazio, dá a sensação que ele é muito pequeno, tá bem? Então, fica essa dica. Outra coisa que a gente fez, a gente escolheu, de vez de fazer com um tijolinho, fazer com esses blocos aqui. A vantagem dele, por exemplo, quando a gente foi colocar gesso nas paredes, né? O acabamento dele ficou muito bom. A gente vê aqui assim, ó, o acabamento dele ficou muito bom. E aí o gesso vai direto nessa parede, então não precisou rebocar, ok? E ele tem esses daqui, né? Que são os de levantamento. E eles têm os de baldrame. Ó, esse daqui, tá vendo essa parte interna dele? Ele era tipo uma caneleta. Ele era oco no meio. E ele tinha um formato de U, né? Esse tijolo. E aí, ele passa o ferro aqui por dentro. Ele passou o ferro. Fez a amarração do ferro passando aqui por dentro. E jogou cimento só nessa parte. Então também a gente economiza no cimento aí. E em cima, tá vendo que ele deixou os ferros aqui para fazer a amarração? Ele consegue amarrar aqui por dentro, tem na parede, aqui por dentro assim, ó, no alto, passa o ferro também, que é ligado nesse ferrinho que tá aqui. E quando ele fechar a parede aqui da frente, ele vai ter uma amarração. Então ele tem toda a estrutura de ferro, ele é todo amarrado, certo? Tá sendo uma parede bem resistente, ok? Então, essa é uma observação que eu faço, que a gente acabou gostando de trabalhar com esse material por causa disso também. Muito bom. Aqui a gente já vai entrar na kitnet, olha só. Janela do banheiro, trozinho da cozinha. E a porta ainda, que ainda tem que melhorar essa porta aqui. Entrando na cozinha, certo? Tô aqui na porta. Aqui a gente já percebe a pia. Ficou uma pia grande, certo? Então, a pia tem praticamente quase 2 metros de comprimento. Ela tem a parte aqui que a gente colocou para ficar molhada e a parte para ficar seca. Então, a gente tem um aproveitamento bom, ok? Debaixo da pia vai ser todo um armário, certo? E a gente vai colocar uma prateleira aqui em cima.
Então, colocando o armário aqui, a gente vai ganhar mais espaço na cozinha, porque as coisas vão para dentro do armário, ok? E na prateleira, aquelas coisas que precisam, faz mais sentido ficar lá de fora para ter fácil acesso, então vão ficar ali. Entrando na cozinha, aqui ó, vou fechar a porta. Aqui é como a gente vê a cozinha pelo lado de dentro. Atrás da porta eu coloquei esse armarinho temporariamente, porque depois as coisas vão para debaixo da pia, certo? Porque como vai ser grande, vai caber os mantimentos e as coisas da cozinha. O fogão, a gente pensou que ia ficar muito apertado, que não ia ter como, mas o fogão ficou bom aqui. Mas depois a gente pretende talvez colocar um menorzinho de 2 bocas para ficar aqui nessa parte, certo? Ficar um só de 2 bocas. A geladeira é de um tamanho bom, ok? Não é uma geladeira daquelas pequenas, é uma geladeira que tem um freezer. Ela é, então, da Electrolux, né? Tem esse, pelo código você vai conseguir ver aí o tamanho dela. E ela ficou super à vontade aqui. Tem espaço para a porta não ficar batendo, tem espaço do outro lado. Então, por enquanto, ficou assim nossa cozinha. Eu apaguei as luzes para mostrar um pouco da iluminação, certo? Hoje o dia tá nublado, não tá o sol que faz aqui normalmente, porque o sol aqui é bem forte. Hoje tá nublado, certo? E aqui tá a cozinha, certo? E aqui tá a sala. Eu fechei a cortina para entrar menos luz, certo? Fechei a porta do banheiro também para entrar menos luz. E tá aqui. Lógico que se tirar um pouco da luz também que vem tá vindo da cortina, escapando, você vê que a iluminação que vem da cozinha, ela é o suficiente para deixar para a sala ter uma iluminação boa também. Porque a gente colocou uma bancada, a gente não fechou essa porta. Eu tenho a impressão que se a gente fechasse essa porta, fechasse aqui e fizesse só uma porta, eu tenho a impressão que não ia ficar tão clara assim a cozinha. E eu tenho a impressão que também que ia diminuir o tamanho da sala um pouco. É minha impressão, ok? Então a gente deixando essa parte aqui aberta só com galpão, eu acho que dá a impressão que os espaços são maiores da casa também, ok? Então vamos lá. Lembrando bem, a sala tem 3 metros dessa bancada até aquela parede, são 3 metros, e dessa parede aqui até a parede que tá a cortina também são 3 metros, ok? Agora eu vou acender a luz para voltar, ficar bom para explicar. Nesse caso ainda tem coisa para fazer. A gente optou por porta sanfonada, certo? O preço dela é bom assim, né? Mais acessível. As crianças não se trancam dentro dessa porta, né? Então, eu tenho uma filha, a gente tem uma filha pequena e pra gente é uma questão de segurança também, uma porta que ela não consegue, que ela não fique presa. Nessa parede aqui já é um corredor, né? Porque vem da cozinha e vai até o quarto. Então aqui já era o corredor. A gente decidiu colocar então a TV ali, apesar de ser o corredor, pra gente ganhar espaço na sala, ok? Porque entre o sofá e a TV a gente gosta que tem um espacinho, né? E então a gente aproveitou esse espaço que teve para fazer um corredor, porque das outras formas que a gente planejou colocar o rack, ficava muito apertado. Principalmente porque a gente tem um sofazinho pequeno, né? E 2 poltronas e o puff, né? Então, para fazer uma sala que ficasse funcional, essa aqui foi a melhor posição que a gente achou. Porque se a gente virar, colocar o sofá para cá, a gente também vai perder o acesso pro banheiro. Então aqui fica tranquilo para ir no banheiro, essa poltrona não atrapalha. Agora, se fosse o sofá aqui, poderia atrapalhar mais. E também, as poltronas, tá vendo que as poltronas estão de parede a parede? Se fosse aqui, elas iam ficar uma poltrona encostada naquela parede e a outra nessa parede.
Então a gente não encontrou nenhuma forma que ficasse melhor. E aí a gente decidiu por deixar a sala nessa disposição, ok? E foi bem tranquilo. Tem algumas mudanças para fazer. Eu vou subir essa cortina aqui, por causa que quando eu coloquei ela tava sem o sofá. Agora que chegou o sofá, tá pegando na cortina. Então vou subir essa cortina. A gente vai continuar fazendo. E a gente tem a mesinha. A gente não colocou mesa de centro justamente por causa disso. Tem a mesinha da nossa pequena, que ela gosta de fazer as coisas tudo nessa mesinha. Então, ela gosta de desenhar, ela gosta de comer, ela gosta de sentar para assistir TV. Mesmo tendo sofá e as poltronas, ela gosta muitas vezes de vir e ficar sentada na mesinha dela para assistir TV, certo? Então, aqui ficou essa posição. Aqui, o que aconteceu? Essa porta sanfonada, eles não tinham do maior tamanho. E ela ficou muito pequena, né? Então você pode ver que ela tá quase toda aberta e ainda tinha um espaço mais para ela abrir. Então, ela não ia ficar bem aí. O que tivemos que fazer? Eu peguei uma madeira da construção e aí eu prendi a madeira na parede para fazer como se fosse um batente extra para a porta dar o tamanho da porta. Tem vídeo no canal sobre isso. Eu fazendo toda essa artimanha aí para conseguir colocar batente. Porta sanfonada é facinho de pôr, viu, gente? Eu não tinha muita experiência com porta sanfonada. Consegui colocar essas duas tranquilamente. E daqui agora vamos para o banheiro. Então aqui a entrada do banheiro ficou mais discreta, sendo nessa parede, tá vendo? Aí a gente vem pro banheiro. Muito bem, temos o banheiro. O banheiro tem coisas para melhorar também, mas olha só, a gente quis colocar pedra nele e cuba. Por que pedra? Por causa que os armários, eles são ótimos, né? Os armarinhos, a gente gosta. Porém, como a gente tem... Sabe como que é? Esses armários, eles vão molhando com o tempo, a gente tem que trocar. E aí a gente quis colocar já pedra para tentar evitar isso, ok? Então ele veio, fez o desenho da pedra certinho aqui. Então fez o desenho da pedra certinho aqui. Ficou pouco espaço aqui, né? Do tamanho. E ficou nossa pia certinho. Essa parede a gente deixou para fazer um detalhe diferenciado nele, mas por enquanto não fizemos. Então, essa parede acabou tendo um reboquinho bem fino, tá vendo? Mas todas as outras não precisou desse reboquinho. Ficou só uma camada bem fina, dá para ver ainda o desenho dos tijolos, ok? Aqui a gente vai colocar o espelho mais para frente. Que mais? Tá vendo que o espaço não ficou apertado, dá para passar tranquilamente. Para tomar banho, o tamanho ficou bom. Colocamos um nichozinho, né? Acaba valendo a pena, por causa que não precisa furar, ficar aquelas outras coisas que a gente precisa colocar para ficar colocando coisa no banheiro, então ficou ok. E, bom, é isso. Mais para frente, então vai arrumar isso. Colocar um box aqui é necessário, né, de vidro, para manter ele mais limpo, né, não ficar molhando essa parte. Então é isso. Por último, temos o quarto. Então colocamos essa portinha sanfonada no quarto. E aí ele ficou bem escurinho. Quando a gente quer, né? Fechando a cortina, fecha a porta, ele fica bem escurinho. E ele também tem 3x3. Acender a luz. Tá aqui. Então, aqui ainda tá fazendo as coisas. Aqui tem os brinquedos da minha filha. Certo? Tem os brinquedos. Certo? Eu mudei a lente da câmera. Porque agora que eu vi que dá pra colocar uma lente que fica melhor pra filmar dentro de casa. Pra mostrar as coisas, né? Filha tá dormindo. Aqui tem todos os brinquedos dela. Certo?
A porta vai para lavanderia, porque a gente quis deixar cada uma com sua lavanderia individual. Aqui tem uma janela também. Então a gente colocou a cortina por causa que a janela é de vidro, então passa luminosidade. Então colocamos uma cortina blackout. Nossos pertences ficam ainda, não tem um guarda-roupa ainda, então os pertences ficam aqui pra gente, nossas roupas e tudo mais. Mais o espaço, aqui a gente tem uma cama de casal, ela é bem confortável e tem espaço suficiente para colocar guarda-roupa. Você vê que tem um corredor dos dois lados, então tem espaço suficiente para colocar o guarda-roupa tranquilamente. Aqui na frente tem esse espaço aqui que a gente pretende colocar uma cômoda, colocar uma escrivaninha, né? Então tem um espaço ainda pra gente estar mexendo dentro do quarto. E é aquilo que eu falei, quanto mais a gente faz as coisas, mais espaço a gente ganha. A gente acha que quando a gente colocar o guarda-roupa, a gente vai perder algum espaço. Porém, quando colocar o guarda-roupa, essas coisas que não tem lugar, elas vão ter um lugar próprio para ficar. Elas tendo um lugar próprio para ficar, elas não vão estar atrapalhando o caminho. Vai ter mais, então elas vão ficar mais organizadas e aí a gente começa a ganhar espaços, certo? Então, e daqui a gente consegue ver toda a kitnet, a extensão da kitnet. Calma aí que dá pra ir mais pra trás ainda. Então eu tô bem na porta do quarto. Dá pra ver que é uma planta bem simples, com aquelas medidas que eu passei. E ficou confortável. Não ficou bem confortável. E essa ideia também nos possibilitou colocar várias kitnets, como voltando aqui. Essa ideia nos possibilitou colocar várias kitnets, uma do lado da outra, né? Se a gente fizesse outros formatos de kitnet, fica bom, dá para fazer padronizado, né? Só que dessa forma atendeu todos os nossos objetivos, ok? Porque a gente queria que coubessem mais de um no terreno, depois vão caber mais unidades, porque ela tem aproximadamente 3 metros. A gente ela tem 3 metros, né? Só que tem as paredes também, então fica aqui um pouquinho mais de 3 metros esse tamanho, certo? Como o terreno tem 30 metros, cabem diversas kitnets uma do lado da outra. E a gente não vai precisar fazer um segundo piso de kitnet, por exemplo. Não vai ser um prédio. Vão ser todas elas no térreo mesmo. Então essa foi uma vantagem que a gente conseguiu. Então aqui a gente tem mais terreno para construir mais. Então essas 3 aqui já tá com fundação. Essa aqui é completa. Essa daqui tá com o telhado já e as paredes laterais. E essa última ainda tá só a fundação. Ok? Espero que tenham entendido e que consigam se inspirar para quando for fazer a planta, talvez tirar uma ideia daqui, ver algo que pode ser aproveitado. Às vezes você está pensando que um quarto de uma medida ou uma sala de uma medida não é o suficiente, então busque ir no lugar para ver como é que vai ficar, porque às vezes é suficiente sim. Aqui a gente teve essa experiência, né, de sentir no começo da obra que ia ficar muito apertado o tamanho, né, só que conforme cada vez que a gente ia fazendo algo, a impressão que dava que a gente ganhava um espaço, que o cômodo crescia, parecia, certo? Ok, obrigado por assistir o vídeo. Se inscreva no canal, se quiser saber alguma curiosidade, deixa nos comentários e fico agradecido pela atenção.